7 de setembro, dia em que se comemora a nossa independência. Então, nada mais adequado do que trazer hoje um livro nacional e que fale sobre o Brasil. Só que o Brasil desse livro não tem nada do ufanismo das propagandas patrióticas. Hoje nós vamos conversar sobre Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, de Inácio de Loyola Brandão. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje nós conversamos sobre o mais recente livro do Inácio de Loyola Brandão, que é um dos nossos maiores escritores ainda vivos e produzindo, apesar dos quase 90 anos. O Inácio é paulista, nascido em Araraquara, começou a trabalhar como crítico de cinema, jornalista, editor de revista e depois passou a escrever crônicas, lançando seu primeiro livro em 1965, dando início assim a uma bem-sucedida carreira literária, já com mais de 40 obras publicadas nos mais diversos gêneros. Ele escreveu romances, contos, crônicas, biografias, livros infantis, teatro, passeou aí por todos esses gêneros, exceto poesia. Foi traduzido para diversos idiomas, recebeu o Jabuti 5 vezes, o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra e a Imortal da Academia Brasileira de Letras desde 2019. E ele é um autor que sempre teve uma visão bastante afiada e crítica da sociedade, bastante questionadora do autoritarismo, do consumismo desenfreado, da destruição do meio ambiente e preocupado com o futuro. Em 1974, ele publicou seu romance mais famoso, O Zero, um romance experimental que tem como pano de fundo a ditadura militar, a repressão e o desejo de liberdade. E é claro que, por isso, foi recusado por várias editoras brasileiras e lançado na Itália. Mas com o sucesso da publicação no exterior, arriscou-se o lançamento aqui, um ano depois, em 1975, mas o livro foi proibido pelo Ministério da Justiça, por ser considerado atentatório à moral e aos bons costumes. Só foi liberado a publicação em 1979, já com o afrouxamento da ditadura. E esse afrouxamento encorajou o Loyola a lançar em 1981 esse outro livro aqui, Não Verás País Nenhum, que é o seu livro de maior sucesso comercial. E para quem já acompanha o canal, provavelmente já me ouviu falar desse livro, que eu acho fenomenal, já li várias vezes. E quando se fala em distopia, todo mundo fala da trinca, Admirável Mundo Novo, 1984 e o Fahrenheit 451. Sempre ressaltando que são obras bastante atuais, as situações descritas ali nesses livros são bem preocupantes. Mas sem desmerecer a qualidade delas, eu também acho que são obras fantásticas, mas eu acho que Não Verás País Nenhum supera todas elas. Talvez não na qualidade ou na fama, mas na proximidade das situações que são mostradas no livro. Porque como ele se passa aqui no Brasil, essa distopia está muito mais antenada com a nossa realidade. E é assustador ver que o Brasil que o Inácio imaginou lá em 1981 está bem próximo ou até já chegou em alguns aspectos. Eu não vou falar mais dele, porque o vídeo é sobre outro livro, mas eu deixo a recomendação para o meu vídeo sobre ele, que está aparecendo aí nos cards e na caixa de descrição. Então, pois bem, eu gostei tanto do Não Verás País Nenhum que eu fiquei bem empolgado quando descobri que o Inácio tinha lançado esse aqui em 2018 e que ele seria uma espécie de continuação do Não Verás País Nenhum. Também uma distopia e talvez até mostrando o que havia se concretizado do livro anterior. Mas o que eu encontrei aqui foi bem diferente.
O livro é sim uma distopia fantástica, que se passa em uma época não determinada no futuro, no que hoje é o Brasil, mas é um Brasil que, ao mesmo tempo que é bem diferente, também é assustadoramente familiar, especialmente em relação aos problemas. Em comum, né, com os livros anteriores, o Zero e o Não Verás País Nenhum, o que esse livro tem de comum é esse cenário de colapso, né, social, político e moral. O livro tem um fio condutor, que é a história do relacionamento da Clara e do Felipe. Aliás, do fim do relacionamento, porque o livro já começa com um telefonema da Clara para o Felipe, pondo um fim na relação. Ela está em um restaurante esperando por ele, está bastante atrasado, como sempre, só que ele está preso no trânsito, em um cruzamento com uma ferrovia, esperando passar o chamado Trem dos Mortos, que é uma composição imensa que leva as pessoas falecidas para o seu destino, que não se sabe qual nem onde é. A questão aqui é que não existem mais serviços públicos, né? Não existem mais, por exemplo, os ministérios da educação, da saúde, de assistência social, de direitos humanos, né? Todos eles foram extintos. Então não existe mais sistema de saúde, hospitais públicos, nada disso. Então as pessoas que morrem, né, que não podem pagar, morrem em casa e são abandonadas na rua para serem recolhidas por esses comboios. Assim como se a gente simplesmente colocasse o lixo fora. E é tudo junto e misturado, né? Mortes naturais, acidentes, né? Doenças de todo tipo. Aliás, até doenças simples voltaram a proliferar, porque como não existe mais sistema de saúde pública, quem fica doente e não tem dinheiro não vai ao médico, né? Não faz tratamento, nem toma vacina, né, que também foram extintas por pressão de manifestantes. Mas de todas essas doenças, a mais mortal é a corruptela pestífera. É uma doença que atinge a maioria dos políticos, né, assim que eles ingressam na carreira, que vai tomando conta do organismo, fazendo com que a pessoa vá diminuindo de tamanho até se transformar numa gosma fedorenta e altamente contaminante. Tanto que precisa ser transportada por vagões lacrados, né, nesses trens funerários. Então, já nesse primeiro capítulo, nós sentimos como é o clima do livro. E é pesadíssimo. Aliás, logo no início, nós já somos avisados do que vem por aí. Atenção, passageiros, afivelem os cintos. Vamos atravessar áreas de extrema instabilidade e violentas turbulências. Mas a narrativa não segue uma linha reta, né? Muito pelo contrário. É uma narrativa bastante fragmentada, é quase uma colcha de retalhos tecida em torno desse rompimento entre a Clara e o Felipe. À medida que eles vão refletindo sobre suas vidas e o relacionamento, a gente vai tendo um retrato desse país em ruínas, né? Do caos em que eles estão mergulhados. Então, com o fim desse relacionamento, a Clara resolve voltar para a sua cidade natal, Morgado de Mateus, que é uma cidadezinha perdida nos rincões do Brasil, e é famosa por ser o reduto do político mais famoso e mais esperto que já passou pelo país, o Altivo Ferraz. Aliás, político não é o termo correto, porque essa palavra, como muitas outras, atingiu um nível tal de conotação negativa que agora está proibida e os representantes do governo, né, são chamados agora astutos. Então, o Altivo Ferraz, né, quando exerceu seu mandato como astuto, foi processado de todas as formas possíveis, se safou todas as vezes e foi se refugiar nessa cidadezinha perdida no meio do nada, onde iniciou a construção de um verdadeiro palácio, né, numa réplica dos jardins da Babilônia. E nunca mais foi visto, dando origem aí a todo tipo de boato, né, de que já tinha morrido, né, de que tinha fugido para o exterior, de que vivia isolado no palacete,
de que o lugar teria um bunker para proteger uma valiosíssima edição original de Os Lusíadas, né? E até de que teria uma ogiva nuclear escondida lá. Já o Felipe descobre que está sendo procurado porque ele era publicitário e havia trabalhado para alguns partidos que agora fazem parte da oposição. Então, nesse Brasil distópico, a vigilância é total, né? As câmeras estão em toda parte, até dentro das casas, e as pessoas já nascem vigiadas, porque a certidão de nascimento é uma tornozeleira eletrônica que irá acompanhar todo mundo a vida toda. E existem tornozeleiras de todo tipo, né? Desde as comuns de plástico, usadas pelo povão, até as de grifes famosas, né? Dos mais diversos materiais, até cravejadas de diamante. Mas todas elas com câmeras embutidas que transmitem cada passo da pessoa. É claro que os membros do judiciário e da classe política estão isentas, né, do uso delas. E o Felipe decide ir atrás da Clara. Ele pede a um amigo hacker que desligue a sua tornozeleira, pega um ônibus rumo a Morgado de Mateus, e é nesse trajeto que ele irá atravessar esse país totalmente imerso no caos, desgovernado, violento. Irá presenciar cenas terríveis e tão surreais que nós ficamos sem saber, né, se são reais ou um delírio dele. Só para ter uma ideia, né, ele chega durante essa viagem a se encontrar com Euclides da Cunha e Pedro Álvares Cabral. E esse país que o Felipe vai atravessar é ainda mais problemático que o atual, né, se é que isso é possível. Porque além da total falta de estrutura governamental, a política não tem o menor sentido. A Constituição, por causa das inúmeras emendas, né, constitucionais, já tem mais de 100 mil páginas, então é impossível de se ler. E a coisa chegou a tal ponto que existe um partido para cada integrante do Congresso. O impeachment dos presidentes também se tornou regra, e cada um governa por cerca de apenas 40, 50 dias, até que é deposto, o próximo assume, e a coisa vai passando tão rápido que o povo nem sabe mais quem é o presidente. A capital do país também muda de tempos em tempos, né, para locais cada vez mais distantes, desconhecidos, oficialmente com o propósito de segurança e de evitar a corrupção, mas na verdade para favorecê-la, né? Porque não há como noticiar o que acontece na capital, já que ninguém sabe onde ela fica. Então eles podem fazer o que querem lá. Então, apesar do nonsense, né, desse livro, muitas coisas já são reais, né? A sociedade, por exemplo, vive mais no virtual do que no real, né, dependente, né, das informações divulgadas nas redes sociais pelos influenciadores digitais, a grande maioria delas, né, sobre temas totalmente irrelevantes e, na maior parte, fake news e informações contraditórias. Então, é uma sociedade dividida, em pé de guerra, onde as gangues de seguidores de tal ou tal influenciador ou partido brigam nas ruas, né? Ou você é um de nós, ou pertence a eles, né? Mas também pode ser um dos aqueles ou dos outros. Enfim, ninguém sabe mais com quem está a verdade ou nem mesmo se ela existe, né? E o próprio tempo, né, deixa de ser relevante, né? Os relógios pararam, o ontem, o hoje e o amanhã se confundem. Então é uma grande miscelânea. E tudo no livro parece indicar uma espécie de apocalipse, né? Um ponto sem retorno, uma desesperança total, de onde só restará o pó, né? Como diz o título. E quando lançou esse livro, o Inácio estava há 12 anos sem lançar um romance, até que, motivado pelos absurdos, né, que estava presenciando, especialmente na política, naquela divisão ideológica que tomou o Brasil de assalto, né, que trouxe tantos outros problemas à tona,
E apavorado pela possibilidade de uma retomada da ditadura por conta de tudo que ele presenciou e enfrentou como jornalista e autor censurado, eu vou deixar na caixa de descrição um trechinho de uma entrevista dele justamente sobre isso. Então, por conta disso tudo e ao mesmo tempo se sentindo sufocado por essa loucura tecnológica, né, midiática, de redes sociais, de fake news, ele decidiu, enfim, colocar tudo isso no papel e daí saiu esse livro. Mas que tem uma aparente falta de sentido, mas que retrata perfeitamente o nosso momento atual. Essa edição é da editora Global, tem 378 páginas, é bem confortável de ler, né? São capítulos curtos, 2, 3 páginas, e são entremeados aqui por essas páginas pretas, né? com algumas citações. E os links para compra deste livro e de outras obras do Inácio estarão na caixa de descrição. E se a compra de qualquer produto for feita na Amazon através de um desses links, eu recebo uma pequena comissão que eu repasso integralmente para um projeto ou instituição social. Então a ajuda de todos é muito importante e eu deixo desde já o meu agradecimento a quem puder colaborar. E o ritmo desse livro, né, é bastante frenético. A escrita nos envolve de tal forma que a gente entra nesse ritmo sem perceber e de repente se dá conta de que está no meio desse turbilhão de acontecimentos e sensações que nos deixa até sem fôlego. Mas, apesar desse aparente caos, né, de algumas cenas mais pesadas, muitos palavrões, a leitura em si não é difícil, tem certos trechos em que o autor relaciona fatos ou pessoas que são meio cansativos, né? Por exemplo, quando ele relaciona as doenças que estão assolando o país, ele dá uma lista interminável, parece uma metralhadora atirando para todos os lados. Mas isso tem razão de ser, né? Faz parte da estética da obra. É mais uma forma de retratar esse caos monumental relatado no livro. E o Inácio tem pleno domínio da nossa língua, né? Da arte de escrever. Então, no aspecto estrutural e de linguagem, o livro é fantástico. Um outro ponto que me chamou bastante a atenção durante a leitura foi a grande quantidade de referências literárias, né? Algumas diretas, citando, por exemplo, Hemingway, Shakespeare, Plutarco, e outras mais sutis, como o nome da rodoviária de uma cidadezinha do interior foi chamada Gregoriano Sansa, em homenagem a um morador que diziam que um dia tinha acordado transformado em inseto. Ou então nas festas luxuosas promovidas pelo altivo Ferraz, que deixavam no chinelo as festas promovidas por um personagem da literatura norte-americana, apaixonado por uma vizinha à beira de um lago, em cujo cais havia uma luz verde, né, que, para quem já leu o Grande Gatsby, identifica logo de cara. Eu só acho que, como o livro é muito calcado nas referências e nos acontecimentos da nossa realidade, e com o ritmo frenético que as coisas estão avançando, a nossa realidade vai mudando, é um livro que corre o risco de se tornar datado. Então, qualquer brasileiro que faça essa leitura agora, né, irá entender claramente sobre o que ele está falando. Mas talvez para um estrangeiro ou para os leitores brasileiros do futuro, muita coisa que para nós é atual, né, estará esquecida. Então talvez o livro se torne um tanto obscuro, né? Um exemplo é que aqui no livro, né, ele relata que um dos maiores riscos para o país reside nos imensos reservatórios de vento espalhados por todo o território, que começaram a ser construídos há muitos anos atrás, no governo da primeira mulher presidente. Logicamente, construídos com contratos superfaturados, por empreiteiras suspeitas, com material de má qualidade, e que agora, né, tantos anos depois, estão no seu limite,
prestes a se romper e a causar uma grande catástrofe ambiental. E a gente, né, que está vivo agora no momento, ainda lembra da história da nossa ex-presidente que falava em estocar vento. Mas será que isso será lembrado daqui a 20 anos? Então é nesse sentido que eu acho que esse livro talvez daqui a um tempo ele se torne um tanto incompreendido, incompreensível na verdade. Em alguns momentos da leitura, eu me senti em um episódio daquela série Black Mirror. Mas, mesmo parecendo uma desgraça total, tudo é colocado aqui de uma forma bastante irônica. O livro tem também trechos engraçados, tem histórias paralelas que poderiam ser crônicas avulsas, afinal, o Inácio é um grande cronista. E no final, né, ele pode ser encarado como uma grande farsa, né, com um pé na realidade, mas que não dá para se levar tão a sério. E nesse aspecto há mais uma diferença com o Não Verás País Nenhum, que é um livro mais pé no chão, né, mais normal, com uma narrativa coesa. Mas eu recomendo sim essa leitura, sei que não é um livro para todo mundo. Eu gostei, achei um livro bem interessante, né, que nos faz refletir sobre os rumos do nosso país, da nossa sociedade, sobre o que é necessário fazer para que nós não nos deixemos contaminar por esse marasmo, né, por essa imbecilidade coletiva, correndo o risco até de perder a nossa sanidade mental. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço que não se esqueçam da curtida e me contem também o que acharam, né? Se já conhecem essa ou alguma outra obra do autor, se ficarem interessados. Enfim, vamos conversar um pouco mais, né? Eu aguardo os comentários de vocês. Então eu agradeço de coração a companhia de todos e a gente se vê no próximo vídeo.